Amém? Bom, vamos continuar com a nossa série de mensagens nessa manhã, né? Nós estamos com uma série de mensagens que o texto é Histórias que tocam nossas histórias. E nesse programa de mensagens nós já falamos sobre várias histórias relevantes que tem na Bíblia. Nós passamos por Gênesis, nós passamos pelo deserto, né, na travessia ali no deserto. Nós falamos sobre a conquista de Canaã, sobre Juízes, o período da monarquia em Israel. E nós estamos continuando. E hoje nós vamos falar sobre uma história que eu tenho certeza que também toca a sua história, que é a história de Elias, o profeta Elias. No tema dessa manhã, nós vamos estar falando sobre quando a alma cansa. Respira fundo. Sua alma está cansada? Será que é só o seu físico que está cansado ou sua alma também está cansada? Muitas vezes nós nos cansamos. E o profeta Elias nos dá o exemplo de como a alma pode se cansar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis 19. Primeira Reis 19, do 3 ao 8. Amém? O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu seu ânimo à morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Amém? Aqui fala da história do profeta Elias. E é uma história que a gente conhece a primeira parte. Quantos já se recordam que Elias foi o profeta que desafiou os 450 profetas de Baal? É isso que a gente conhece da história. Que ele foi lá e sacrificou e orou e o Senhor respondeu. E foram mortos os 450 profetas de Baal. Foi resolvido ali, solucionou o problema naquele momento. Foi uma vitória. Elias era tido um profeta de vitórias, ele era muito usado por Deus. E naquele momento ali, ele terminou aquela batalha, aquela força que ele se determinou a fazer ali, fazendo tudo que o Senhor mandou. E eu acho bonito que ele obedeceu ao Senhor, ele fez tudo direitinho, colocou água, cavou e fez tudo bonito e orou e apresentou ao Senhor. Ele teve muita fé, porque ele cria naquele Deus e cria que Deus ia fazer o impossível ali, ia mostrar que o Senhor tinha força e poder. E se cumpriu tudo aquilo que ele tinha no coração dele, né? Eu vou orar aqui, eu vou profetizar e vai acontecer porque eu creio num Deus poderoso.
aconteceu. Mostrou para todo mundo ali que o Senhor era Deus. É legal, né, a história acabar aqui, porque aconteceu. Foi maravilhoso. Já pensou você testemunhar uma coisa dessa? O Senhor descendo fogo do céu, consumindo tudo, o holocausto, a água, tudo. Como é maravilhoso. Só que depois disso, Elias se cansou. Aquela batalha ali fez sugar as forças dele, né? Do físico, né? Do físico, da alma dele. E ele simplesmente se cansou. E ele parou e ficou. Eu acho que ele ficou extasiado ali no primeiro momento, né? Nossa, Deus é grande, Deus é grande. E parou. Só que nesse intervalo que ele estava parado, né, processando aquilo que tinha acontecido, cansado, a Jezabel, a rainha Jezabel falou assim: eu vou procurar você e eu vou te matar. E aquilo ali veio diretamente no coração dele. Agora eu vou morrer. Nós, seres humanos, nós somos assim. Na mesma hora que nós estamos fortes, corajosos, decididos, algo nos esmurece e nós ficamos fracos e sensíveis, tão sensíveis. E ali naquele momento Elias estava sensível. E quando a rainha Jezabel falou assim: eu vou matar, ele desesperou. Eu vou fugir, porque senão eu vou morrer. E ele fugiu. A palavra aqui diz que ele fugiu, se escondeu debaixo de uma árvore e ficou ali, deprimido. Você pode pensar assim: mas ele era um profeta, era um homem forte, um homem usado por Deus. Ele se deprimiu? Sim. Na palavra de Deus fala sobre vários homens, né, várias mulheres que foram usadas por Deus, mas que, por serem seres humanos, ser como eu e você, eles também têm um momento de fraqueza, têm um momento de sensibilidade. E com Elias não foi diferente. Ele se tornou sensível naquele momento e fugiu. E hoje nós vemos uma humanidade muito sensível, muito tocada, muito fragilizada, porque nós vivemos de momentos e a internet, as redes sociais, nos força a mostrar somente coisas boas. Nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, nós vencemos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, mas a sociedade hoje cobra o quê? Que você poste a felicidade no seu olhar, no seu sorriso, mostre lá na internet que você está bem, que você está fazendo um churrasco, que você tem uma vida próspera, que você está fazendo um passeio em outra cidade. A sociedade nos cobra isso. As redes sociais nos cobram isso e nós nos escravizamos. Nós queremos viver nessa base. E é aí que nós nos frustramos. E ficamos cansados de tentar viver uma vida que não nos pertence. Viver algo que não é real. Tem a ver com Elias? Não, Elias era um profeta, mas ele era um ser humano. Muitas pessoas queriam que ele vivesse somente como profeta, como homem poderoso, como homem que ora e Deus responde. E a sociedade nos cobra a ser poderosos, como no Instagram, que você só posta coisa bonita, posta malhando, posta uma vida saudável, posta andando de bicicleta, todo mundo é saudável, todo mundo é resistente, forte. Na verdade não é. Às vezes você vai só o primeiro dia na academia e você posta, todo mundo fica pensando: nossa, só
A irmã malha, a irmã é saudável. A irmã só foi uma vez na academia e postou. E todo mundo fica pensando aquilo, não é? E aí a gente se sente cobrado. E Elias ali, eu acho que ele se sentiu cobrado. Porque eu acho que ele pensou, a mulher quer me matar. E agora? Só que ele se esqueceu de uma coisa, né? O Deus que ele servia. Ele pensou com as suas próprias forças. Ele pensou no físico, pensou nele mesmo. Agora eu vou morrer. Eu não sou melhor do que meus pais. Né? Na palavra diz que ele fala isso para o Senhor. Eu quero morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor que ninguém, então eu quero morrer. E muitas vezes nós estamos assim. Eu não sou o que a sociedade pensa que eu sou, então eu quero morrer. Eu quero sumir. É aonde entra a nossa fragilidade. E aqui diz assim, até os mais fortes podem chegar no limite. Como Elias chegou no limite. Muitas vezes, o que nós vivemos sugam todas as nossas forças. E depois disso, depois de acontecer o que aconteceu com Elias, ele se enfraqueceu e ele parou de pensar na grandeza de Deus. Ele focou somente nas forças dele que já tinham se acabado. Ele pensou que não ia conseguir e fugiu. Só que eu vou falar para você o seguinte. Na palavra do Senhor fala sobre os que choram, sobre os cansados, sobre os que entram em desespero. E tem 2 versículos que eu acho muito interessante, porque se a gente pega eles para as nossas vidas, a gente se torna mais forte. Que está lá em Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. Que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você crê nessa palavra? Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Lá em Isaías 40, 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E vai falar que eles caminham e não se cansam, né? Eles correm. Você também tem essa palavra. Você é ungido do Senhor. Só que a gente esquece, né? Nós somos vulneráveis, sim. Mas nós temos que reconhecer o Senhor como nosso Deus. Nós vamos falar também sobre a fé, a verdadeira fé. A verdadeira fé não nos arranca a humanidade, mas nos ajuda a lidar com ela. Dentro da igreja, muito tempo, ficou aquela coisa que depressão era do diabo, ansiedade era do diabo. Quem está dentro da igreja não se cansa. Quem está dentro da igreja não pode parar. Há muito tempo, né, vem se pregando isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus não está aqui para cobrar de nós essas coisas. Ele está aqui para nos ajudar. A igreja está aqui para nos ajudar. E às vezes espiritualizar tudo pode se tornar uma violência. Uma violência a nós, uma violência espiritual. A gente não pode cobrar tudo. E nós estamos aqui nessa manhã para falar sobre isso. A fé saudável cria sentido à esperança. A fé doente cria culpa e vergonha, frustração.
A fé verdadeira não se arranca à humanidade, ela nos ajuda a lidar com ela. A fé verdadeira não elimina o sofrimento e não promete a ausência de dor, ela promete a presença de Deus na dor. A fé verdadeira veio para nos restaurar, para nos fortalecer. A fé verdadeira veio para nos ajudar, nos alicerçar em Deus. É por isso que nós viemos aqui todos os domingos, de manhã ou à noite, para receber a palavra do Senhor. É um alimento para nós. Aqui fala que Deus, Ele não repreendeu Elias. Ele não falou assim, cria vergonha, levanta, vamos, levanta, você não pode parar. Deus não fez isso com Elias. Deus não faz isso com você. Se tem alguém fazendo isso com você, fala, não, peraí, Deus não age assim não. Deus não age assim. Deus não age de forma bruta. Deus não age de forma desesperadora, querendo que você fique num lugar que você não está conseguindo. Deus está ali para te ajudar, para te fortalecer. E aqui nós vamos ver, na palavra que nós lemos, fala que Deus mandou o anjo, porque Elias estava ali escondido, debaixo daquela árvore, dormindo. Deus mandou o anjo lá, cutucou Elias devagarzinho, falou, Elias, levanta, come. Deus fala isso para mim e para você também. Levanta, come. Comer o quê, irmão? Alimenta-se da palavra. Hoje em dia nós temos que nos alimentar da palavra para não esquecer da onde vem a nossa força. A nossa força vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Nós temos que nos alimentar da palavra. E ele fala tão sensível com Elias, que Elias comeu, né, se alimentou, ele levantou, comeu, bebeu. E ele dormiu de novo. E mais uma vez o anjo vai lá, levanta, desperta, come de novo. Nós precisamos nos alimentar dia após dia da palavra do Senhor, para que sejamos fortes no dia da tribulação. E então, quando Elias se levanta e fala, Deus fala com ele. Deus fala com Elias, fala assim, levanta, porque eu ainda tenho muita coisa para acontecer na sua vida. E Deus fala com você nessa manhã, eu não sei qual que é a sua frustração, qual que é a sua dificuldade. Hoje em dia tem tantas coisas nos absorvendo, nós vemos mães lutando com filhos que se mutilam, e aí você vê a pessoa falar assim, eu machuco o meu corpo para não sentir dor na alma. Que a dor da alma é pior. E a gente vê isso acontecer em nossa volta, nas escolas, nos lugares onde nós vivemos, passamos. E é dor. Junta a dor da pessoa que está sofrendo, junta a dor da mãe, do pai que está vendo aquela situação e não consegue fazer nada. E eu vou te falar, o único que pode nos fortalecer nesse momento é o Senhor. É o nosso Deus. É a palavra do Senhor que nos traz alimento. E com tranquilidade o Senhor vai falar, você já descansou? Você se alimentou? Já dormiu o suficiente? Eu vou falar para você, você pode dormir o suficiente, você pode descansar o suficiente, desde que você esteja no Senhor. Não esqueça do seu Deus. Porque às vezes você pode estar como Jacó, dormindo com a cabeça numa pedra, lutando com o anjo, mas sabendo que o seu Deus é grande. Que Ele vai te trazer a vitória, que Ele vai te trazer a resposta, que Ele vai fazer a diferença na sua vida. E Deus falou, Elias, levanta, porque eu tenho mais o que fazer com a sua vida. Vai lá, tem mais 7.000 pessoas, você não está sozinho. Elias, ele declara aqui na palavra, agora é só eu estou sozinho.
E a gente vê a humanidade falar isso, com milhões de pessoas em volta. É igual esse MotoGP que teve agora, né? Milhões de pessoas num lugar só, aquela muvuca toda, e a pessoa fala: eu estou sozinho. Eu me sinto sozinho. A minha alma se sente só. Falta de Deus, falta do Senhor, falta de buscar um tratamento, falta de olhar para você mesmo e falar: o Senhor deixou os médicos, o Senhor deixou os psicólogos, o Senhor deixou pessoas que podem cuidar de mim, da minha saúde mental, da minha saúde. Nós temos que confiar em Deus, confiar que o que Ele deixou na terra foi para nos ajudar, porque ninguém é inteligente sozinho. Ninguém falou assim: eu vou ser isso, e é. É o Senhor que capacita. O Senhor capacita os psicólogos, o Senhor capacita os médicos para nos ajudar em situações como essa. Eu vejo o testemunho do irmão José Salles, tremendo, né? Conheci ele há um bom tempo, que a alma dele se cansou, ele teve um surto, e passou por um problema muito grande na vida dele, que através da fé trouxe ele de volta. E nesse surto que ele teve, a primeira coisa que os médicos falaram é que ele não voltaria a cantar. Você vê esse homem cantando hoje, é pela glória do Senhor, porque Deus tinha um plano, um propósito na vida dele. Ele já era um cantor profissional, mas ele estava caminhando para a igreja, tentando fazer as coisas para o Senhor, quando ele deu esse surto. E quando o inimigo falou que ele não iria mais cantar, que ele não poderia forçar mais sua voz. Eu estava lá, eu falo porque eu estava lá, eu vi como Deus foi tremendo na vida dele. O dia que eu fui visitar ele, a esposa dele falou assim: Letícia, você falou que não pode cantar, e o Senhor tocou tão fundo no meu coração. Eu falei: irmã Deusa, Deus tocou no meu coração que é através do louvor que ele vai ser curado. E ela: eu também sinto isso, irmã, eu também sinto. E o irmão José Salles ainda tomando os medicamentos, ainda meio perturbado. A hora que ele louvava ao Senhor, ele sentou comigo e falou assim: vamos louvar, irmã Letícia? Vamos. Nós sentamos e louvamos um hino. E ele deitou e dormiu no mesmo instante, na paz do Senhor. Eu falei: irmã Deusa, não deixa ele parar de louvar, deixa ele louvar, porque ele vai ser curado. Deus tem mais na vida dele. Isso é testemunho. E ele está aqui hoje, por coincidência, porque eu não sabia que era ele que ia vir. E Deus fez na vida dele algo tremendo. E eu sou grata a Deus por isso, porque eu vi essa história acontecer. E Deus pode fazer na sua vida também. Porque nisso tudo, irmão, ele passou por médicos, ele ficou internado, ele tomou vários medicamentos. Por quê? Porque ele é ser humano. Nós somos feitos de carne e osso. E nós precisamos dos médicos. Então, não pense que é tudo espiritual. Se for espiritual, o Senhor resolve. Se for físico, material, o Senhor resolve. Mas que você tome posição de ser melhor, de depender de Deus, depender do Senhor para tudo na sua vida. Elias se levantou e foi fazer o que o Senhor mandou. Ele não estava sozinho. Deus olhou para ele e falou assim: meu filho, tem mais de 7.000 pessoas que me servem, que me adoram, não é só você. Então, eu falo para você nessa manhã, tem várias igrejas, várias pessoas que não vão falar que são cristãos, mas pelas atitudes você vai perceber. Pessoas que vão falar, eu sou crente, e não é. Tem várias pessoas. Não é só você. Não é só você buscando o reino de Deus. Tem várias pessoas buscando. A irmã Nildênia estava contando para mim agora de manhã, que veio no Uber, a hora que ela entrou: não, eu estou atrasada para ir para a igreja. Ele se abriu para ela e falou assim: eu sou desviado. Eu estou afastado do Senhor, eu não consigo voltar. E a irmã Nildênia pregou para ele, e ele falou assim: obrigado pelas suas palavras, porque tocou meu coração.
eu preciso voltar para a casa do Senhor. Você pode estar nessa situação, precisando voltar para a casa do Senhor. Ou você pode estar na situação da irmã Nildênia, falando do Senhor para essa pessoa. Se alimente da palavra, para que isso aconteça. Amém? Possamos ser como Elias. Você pode se cansar? Pode. Mas que você seja sensível à voz do Senhor. Quando Ele falar, levanta, come, se alimenta e continua. Porque era só o começo na vida de Elias. Aquilo ali era só o começo. Depois disso ele ungiu vários profetas, vários. E ele ainda discipulou alguém para ficar no lugar dele quando ele fosse ao Senhor. E ficou, né? Eliseu, outro profeta abençoado, muito usado por Deus. Então Elias tinha muito o que fazer. E eu te falo nessa manhã, você também tem muito o que fazer. Muitas vidas dependem de você. Eu ouço a pessoa falando para mim assim, esses dias eu estava conversando com a pessoa, ela falou assim, chuta o balde, deixa acontecer, por que você fica calada? Eu falei, porque tem pessoas que dependem de mim, porque tem pessoas que dependem do meu testemunho, porque o Senhor me confiou pessoas, porque o Senhor me confiou um ministério. Eu não posso chutar o balde, não. Eu não posso desistir. Eu não posso virar as costas e falar, eu vou embora, deixa para lá. Porque o Senhor me confiou algo. O Senhor me confiou, o Senhor confiou a você. O Senhor confiou a nós algo importante, que é a palavra dele para as vidas que necessitam. Amém? Vamos ficar de pé? Deus fala com Elias, ele não falou gritando, ele não falou com um brado, com um terremoto, mandando fogo. Quando Elias estava cansado, quando Elias estava triste, desenganado na mente dele, Deus falou através de um sussurro. Deus falou com Elias tranquilinha. Ainda há vida, ainda há um caminho todo pela frente. Que você ouça Deus falar com você tranquilamente, na paz, no sussurro. Que você ouça Deus falando com você neste momento. Feche os seus olhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos dá força quando precisa. O Senhor nos enche de fé, de autoridade quando precisa. E quando mesmo nós nos esvaziamos, nós nos sentimos fracos, desesperançados, o Senhor vem e fala, alimenta meu filho, come, bebe, eu estou contigo. O Senhor nos deixa descansar nos teus braços. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que olha para nós e vê as nossas dificuldades. O Senhor tem visto. Obrigado que mesmo passando pela dor, o Senhor não nos deixa só. É difícil passar pelos problemas da vida. É difícil passar pelas dores que a vida nos causa. Mas o Senhor estando conosco é o suficiente. É o suficiente, ó Deus, sentir o Senhor cuidando de nós, nos alimentando, nos fortalecendo, nos abraçando, nos chamando de filhos, dizendo que a obra ainda não é completa, mas que o Senhor vai nos levantar e nos levar a alcançar aquilo que tem que ser cumprido. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, neste momento, de alegria por conhecer um Deus que cuida de nós. Traz essa alegria de volta aos corações, Senhor.
Traz de volta essa esperança. Traz de volta, Senhor amado, a autoridade que foi deixada para trás. A fé que foi deixada. A fé que foi esquecida. Restaura nos corações nessa manhã, ó Deus. Restaura a fé. Restaura o ânimo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vida aonde há cansaço, aonde há desânimo. Eu declaro vida do Senhor, vida transbordante, abundante, Senhor. Eu declaro a paz do Senhor nos corações. Que toda dor da alma, que todo cansaço da alma, que toda frustração caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nos ensina a depender de Ti. Ensina-nos também a depender daqueles que o Senhor deixou para cuidar de nós. Seja pastores, seja médicos. Pai, que o Senhor venha nos ensinar a depender daqueles que o Senhor deixou para cuidar de nós. Nós precisamos depender de Ti primeiramente, mas nós precisamos aprender a depender daqueles que o Senhor deixou para nos ajudar. Obrigado, Deus, pelo seu carinho, pela sua proteção, porque o Senhor é um Deus que cumpre a sua palavra dia após dia em nós. Obrigada, Deus, por esta palavra, por esta manhã. Ensina-nos a não desistir e a confiar em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Passar pelo vale, acharei consolo em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare ao Senhor: em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare com o Senhor: em Teus braços é o meu descanso. Só em Teus braços, Senhor. Teus braços é o meu descanso. Descansa no Senhor. Em Teus braços é o meu descanso.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos braços do Senhor se encontra o descanso. Confia apenas confia no Senhor. Encontrarás descansos para as vossas almas. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês que nos assiste. Que o Senhor, Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vai na graça, meu irmão. Deus te abençoe.